Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz do Senhor seja convosco. Bem-vindos aí ao nosso segundo vídeo da série Entre os Céus e a Terra. Na semana passada publicamos aí o primeiro vídeo sobre o tema Jesus, a videira verdadeira. Se você não assistiu ainda, eu te convido a assistir. O vídeo é um pouquinho longo, mas se faz necessário para termos aí a completa ideia, para montarmos aí esse quebra-cabeça teológico a respeito de Jesus, a base do Evangelho. Hoje eu quero falar sobre o agricultor, sobre o pai. Creio que vai ser um pouquinho mais compactado esse vídeo, mas, como diz a série, um vídeo vai complementando o outro para termos aí a concepção total da ideia. Me acompanhe, eu já estou aqui com o meu material, minha Bíblia virtual já está postas aqui, as minhas anotações, e me acompanhe na tela, o nosso texto base, ele está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Acompanhe na tela. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, ou como eu disse em algumas traduções, pode estar o agricultor. É importante aí nós entendermos o que Jesus está falando. Bom, nós sabemos que o agricultor, o lavrador, ele tem controle, total controle sobre a sua plantação. E ele espera o quê? Todo o lavrador, ele espera a colheita, ele espera colher os frutos dessa plantação. Jesus, ele é apresentado como a videira, tudo tem um propósito, segundo a palavra. Por quê? Porque os frutos gerados está ligado a um tronco principal. E para nós formarmos essa ideia, é importante cada detalhe das informações que Jesus traz para nós. Então Jesus, ele se apresenta como a videira. Nós, ao decorrer das Escrituras, nós vamos entender que nós somos os ramos, nós somos os galhos que devemos estar conectados ao tronco principal, que é a videira, ao tronco principal que vai nos alimentar. Então, conforme eu me alimento da videira, eu me alimento do tronco principal, e isso vai gerar em mim uma transformação, e eu vou iniciar a produção de um fruto, ou de alguns frutos, como vai se apresentar aí ao longo da série. E por que isso é importante? Porque muitas vezes nós focamos em campanhas, focamos em coisas que saem do eixo principal, que é Cristo. Cristo, ele vai se apresentar nas Escrituras como sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele é o centro de todas as coisas, ele é o centro de toda a existência. E por que a série é chamada Entre os Céus e a Terra? Porque Jesus sempre foi o centro de tudo. Eu quero expor aqui mais um versículo. Agora, João, no seu capítulo 1, versículo 1, eu quero que você acompanhe as Escrituras, como assim está dizendo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem a videira nada existiria. Nós temos que entender que desde o início existia uma videira verdadeira. Olhando para as Escrituras Sagradas, nós conseguimos compreender que a videira estava com o Pai desde o início de todas as coisas. E se foi necessário, Jesus se manifestar como homem. Por quê? Porque quando nós olhamos para a história da Bíblia, a história da humanidade, nós sabemos que Adão, no princípio, criado por Deus, ele estava conectado em Deus, ele estava conectado na videira verdadeira, produzindo vida. Por opção dele, por opção própria, ele se desconectou da videira verdadeira e se conectou a uma outra árvore, que nós sabemos, segundo a Escritura, é a árvore que trouxe o conhecimento entre o bem e o mal. E a consequência dessa nova conexão foi o quê? A morte. Então, através da descendência de Adão, todos nós herdamos a morte. Por isso foi necessário Jesus vir à terra como homem, como a videira verdadeira, para nos possibilitar novamente a conexão com o reino de Deus. Então essa ideia que nós temos, que
eu faço o que eu quero, eu vou aonde eu quero, eu me porto como eu quero, eu adoro a Deus como eu quero, isso não passa de falácias, meu irmão. Porque se você entender realmente que Cristo é o centro de todas as coisas, e eu preciso me conectar a Cristo para que seja gerado vida dentro de mim, tem que haver uma transformação. Quando eu aceito Jesus como meu Senhor, quando eu me identifico como cristão, eu estou me colocando em um novo posicionamento. Quando eu começo a me alimentar de Cristo, o novo tem que ser gerado dentro de mim. Então eu passo a andar como Cristo, a pensar como Cristo, a agir como Cristo. É isso que significa ser cristão. Não é meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é: eu morro para o mundo e me volto a viver para Cristo. Que o mundo morra e Cristo vive em mim. E quando essa proposta ela realmente acontece dentro do meu coração, eu me torno uma nova criatura. Então eu me conecto à videira verdadeira, eu passo a me alimentar da videira verdadeira, e essa conexão reestabelecida, eu passo a gerar frutos para o Pai, para o lavrador. É isso que eu tenho que entender. É a minha missão aqui na Terra, é caminhar como Cristo, pensar como Cristo, andar como Cristo, amar como Cristo, perdoar como Cristo, se comportar como Cristo. E agradar quem? Agradar o Pai, que é o lavrador. Agradar o Pai, que é o lavrador. E quando eu agrado o Pai, os frutos que são gerados em mim também vão agradar as pessoas que estão à minha volta. Eu não gero fruto para me alimentar. Eu gero fruto para outras pessoas. Isso tem que ficar claro no nosso coração. Não é o tema, isso vai ser o nosso terceiro vídeo, mas é só uma palhinha aí para nós entendermos toda essa situação. Eu quero deixar mais uma mensagem aqui, já estamos caminhando para o fim. Eu quero que você me acompanhe agora em Colossenses. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler aí do 15 ao 17. Diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Não há outra fonte de vida, meu irmão. Não há outra fonte. É tudo nele, tudo por ele, tudo com ele. Por isso que eu digo que é necessário se desligar das coisas da terra e se ligar nas coisas dos céus. Nós precisamos estar conectados. Para a gente encerrar, eu quero trazer uma reflexão. É para você entender a figura da cruz. O Pai, como sendo o lavrador, ele planta a videira. E por que a videira e não uma macieira? Porque quem conhece do cultivo da uva sabe que o pé, a videira, ela tem que estar estaqueada em algo, ela não tem sustentação própria. Então o Pai, ele colocou a estaca, que é a cruz. Colocou a videira verdadeira, que é o seu filho. E da videira verdadeira saiu os ramos, que somos nós. Conectados à videira, passamos a produzir frutos. Primeiro, frutos de arrependimento. E depois, os frutos de bondade. Para que possamos alegrar o Pai. Tem uma frase muito importante para nós finalizarmos aqui, que diz assim: você não é o que você faz. O que você faz é fruto do que você é. Galho cortado, irmão, não dá fruto. Galho cortado, ele se seca e morre. O galho tem que estar conectado em algo. Seja em Cristo, ou seja em qualquer outro tipo de árvore. Como nós sabemos? Através dos frutos. Por isso que a palavra diz: avalie o homem a si mesmo.
Não sou eu que tenho que apontar você. Não sou eu que tenho que apontar os seus frutos. Nós, através do conhecimento da palavra, façamos uma autoanálise de nós mesmos. E vamos observar os frutos, que vamos falar aí no nosso terceiro encontro. Os frutos que estamos produzindo. Amém? Agradeço a presença, agradeço a audiência. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida e espero, em nome de Jesus, o nosso terceiro vídeo da série Entre os Céus e a Terra. Até mais!